Olá, folhas sambistas de todo o Brasil, eu sou o Leonardo Antan. Estamos aqui para mais um processo da criação. Dessa vez com o carnavalesco Tarcísio Vanon. A escola, a gente já percebe, é a Viradouro. Eu convido todos a se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, compartilharem essa entrevista e acompanharem também os vídeos do processo da criação que estão saindo aqui no YouTube do Carnavalize. É isso, roda a vinheta. Outra em forma de mulher, o levante de liberdade, divindade da Homé. Já sangrou o oceano, no seu vento incorporé. No Brasil mais africano, outra areia. É que a casa de Bogum, a tabaque da Bahia, e a rainha, herdeira do candomblé. Tarcísio, um prazer estar aqui com você novamente, nesse amadurecimento desse processo com a Viradouro, né? A escola veio de um vice-campeonato. E agora vamos para um outro passeio pela cultura afro-brasileira, né? Mas queria que você falasse um pouco para a gente desse enfoque da cultura afro-brasileira, que talvez seja um grande diferencial desse enredo, né? Não é a cultura Nagoya-Urubá como a gente está acostumada desse candomblé, que é o mais comum, mais conhecido e também o mais cantado na Sapucaí, né? A gente tem uma outra vertente dessa raiz africana. Queria que você explicasse um pouco para quem não conhece, por exemplo, esse universo temático, assim, o que te permite esse passeio temático? Assim? Então, acho que, inclusive, foi assim um dos grandes diferenciais para a gente ter escolhido esse enredo, né? O ano passado, com o desfile da Rosa, eu tive uma abertura que ela era mais afro mesmo, e aí eu senti que existiu esse clamor da comunidade para que a gente fizesse um enredo que tivesse essa temática. E aí eu procurei encontrar outras Áfricas que não fossem tão retratadas no carnaval. E aí eu acabei indo para os povos Fombê, né, para o reino de Daomé, e mais especificamente ainda o reino de a tribo de Uidá. E então o nosso ponto de partida é esse, para que a gente pudesse contar a história dessa serpente e como ela chega no Brasil e como essa divindade, essa adoração chega no Brasil. Então foi para buscar exatamente esse outro nó de África, essa África que a gente procura sempre entender a multiplicidade dela, que a gente partiu para esse enredo. Não, é interessante exatamente essa visão já, né? A gente partir dessas múltiplas Áfricas que existem, né? Não uma África. E como é que é esse processo de pesquisa? Você tem tirado coisas da caixinha muito boas, né? Ano passado a Rosa Maria, sendo uma personagem que a gente não conhecia tanto e que foi apresentado. E agora esse orixá também, como é que foi esse processo de intenso mais de pesquisa? Também se conta com a ajuda do João Gustavo Melo também nesse processo, né? Como é que foi um pouco? Então, o ponto de partida é sempre muito intuitivo, assim. Eu vou com as minhas anteninhas ligadas por exemplo, esse enredo de Dambê, ele nasce também da pesquisa da Rosa, né? Numa visita que o Moacir Maia fez aqui pra gente, no ano passado, Moacir que escreveu o livro da pesquisa sobre o Acotundá, que era da religiosidade da Rosa, ele faz um novo livro, ele lançou agora esse ano, e ele me antecipa a pesquisa do livro, que era sobre as sacerdotisas vudus. Eu me lembro que ele comentou comigo no dia dessa visita, e eu fiquei com a minha anteninha ligada. Já despertou a sua atenção naquele momento. Né? Isso. E a pesquisa do livro dele não é exatamente o nosso enredo, mas é um ponto de partida, né? A gente teve que cruzar várias informações, várias literaturas, várias informações da oralidade também, para que a gente pudesse construir a narrativa do nosso enredo, né? Então não é um enredo que você vai jogar no Google, na inteligência artificial, e ele vai te dar prontinho lá. É um enredo que realmente a gente foi costurando, amarrando esses fatos, para conseguir entender essa narrativa e para conseguir dar um fio condutor para que isso pudesse ter uma coerência no final. Foi difícil nesse lugar, assim, porque a gente sabe que o candomblé Nagoya-Urubá tem muito registro até escrito, né? Sim. O Verger é um enredo mais difícil, assim, é dessa dimensão do segredo, é dessa dimensão de um candomblé que ainda não foi desmistificado, né? Que não foi revelado, digamos assim, que não tem essa escrita, essa pesquisa prévia, né? E o que é maravilhoso, porque um dos receios que a gente tinha, e a gente teve dificuldade na pesquisa também por conta disso, era a gente encontrar essas informações e até onde a gente poderia chegar com o desenvolvimento do enredo.
Por exemplo, a gente respeitou tudo que fosse ritualístico, a gente não pode nem falar sobre o que é ritual interno, né? Porque de todas as religiões que eu já estudei, ela é a mais fechada, né? Ela é mais secreta. Mas a gente teve uma autorização espiritual no dia que a gente foi no Bogum e que a mãe Índia jogou, a gente pediu para ela jogar e ela jogou e o jogo alafiou, né? Que é quando todos os búzios se abrem. E aquilo dali nos deu uma tranquilidade imensa para seguir com a pesquisa. E assim, existem pesquisadores e antropólogos na própria casa que nos orientou e outros amigos também que foram nos orientando e a gente conseguiu uma tranquilidade maior, já que a gente está falando do sagrado e do sagrado de uma forma muito respeitosa. A gente dialogou muito com as casas o tempo todo e muito com esses antropólogos que são filhos, são vodunces, são filhos das casas também. Maravilha. E como é que essa narrativa a gente pode ver ela na Avenida, né? Acho que o samba nos ajuda a entender. Você já falou do alafiô, que é uma palavra forte no samba também que apareceu, né? Esse enredo, então, eles passam exatamente entre essa África e esse Brasil, né? Nessa diáspora mesmo, né? Tem esse trânsito, né? A gente começa a nossa história lá no século XVIII, bem especificamente em Uidá, nessa batalha que existia, né, entre duas tribos. Aladá e Uidá guerreavam ali. Uidá se sentia oprimida por Aladá. Numa dessas batalhas, a serpente, ela sai de Aladá e vem para Uidá. E a partir desse momento, ela é divinizada, o exército de Aladá perde a batalha e ela é divinizada como um deus e é feito um templo para ela em Uidá que existe até hoje. Então, nosso começo de desfile é esse espírito vitorioso da serpente nessa batalha e esse momento de divinização dela. Logo após, a gente tem a inclusão do reino de Daomé a esses povos, né? E as guerreiras Minon, que eram as principais mulheres que lutavam ali por aquele território, elas incorporaram o culto a Dambê como proteção espiritual na batalha. Então, a gente vai passar por esses pactos, esses rituais que elas faziam. Uma dessas guerreiras, que é a Ludovina, ela vem para o Brasil com a missão de fundar 3 casas. Então, as guerreiras elas eram consideradas rainhas. Então, ela vem para cá como uma rainha, com a função da manutenção do culto, de fundar essas casas. Ela consegue fundar 2, o Sejão-Dê, em Cachoeira, e o Bogum em Salvador. E essa tradição se perpetua até os dias de hoje, né? E com lideranças femininas. Então, a Ludovina se associa às Irmandades no século XIX. A Irmandade da Boa Morte, por exemplo, ela era uma das irmãs, para poder camuflar o culto, para poder dar continuidade àquela fé, né? E era uma forma de camuflagem, era uma forma de estratégia de manutenção do sagrado para ela. E a gente termina o nosso desfile com aonde a gente quer chegar, né? Aonde os povos Jeje chegaram, que é essa terra terreiro cósmico, que é o que não é físico, e sim espiritual, e com a mensagem linda da fala da Mãe Runhó, que é uma das mães de santos do Bogum, que ela resume de uma forma simples e poética o que é ser do candomblé Jeje, né? Sem Jeje, sem folha e sem água, o Jeje não vive. Então a gente vai exaltar os povos Jeje com essa mensagem maravilhosa que é esse cuidado com a natureza, também desdemonizando tudo aquilo que a gente aprendeu sobre essa religiosidade, sobre esse conjunto de magia, sobre essa África. Maravilha, incrível essa sua amarração, Tarcísio. Dá pra gente entender exatamente de onde o enredo sai e de onde o enredo chega, né? Que é essa amarração fundamental pra gente ver essa história na Avenida. Bom, entendemos a história então. Eu quero agora arrancar algumas coisas sobre a gente entender o que esse visual vai se dar, né? Você falou do desfile da Rosa, né? Voltando sempre a ele um pouco para a gente entender o que pode aparecer. Tinha uma coisa de cor, né? Tanto nesse início, com esse laranja, com aqueles tons terrosos que davam um efeito muito bonito, assim, para a Avenida. É a sua aposta para esse carnaval também, esse mergulho na cor, em cores fortes? O que você pode nos adiantar, assim, obviamente, do que a gente vai ver na Avenida? Então, Léo, eu estou falando do símbolo maior da serpente, é o arco-íris, né? Que é essa ponte que liga o que é terreno ao sagrado, que controla as chuvas, é o Vodum do infinito. Então eu tive uma liberdade maior com as cores, né? Eu não poderia não passar por todas essas paletas de cores. Eu falo que é uma África falvista nessa tentativa, né, de multiplicidade de cor.
e de materialidades também. É muito gostoso poder desenvolver um enredo em que o grande público não tem um visual... Umas referências prontas, né? Exatamente. Todo mundo sabe o que é um Oxóssi, o que é uma Iemanjá, você vai trabalhar com uma divindade que não é apresentada, né? Que não Exato. E aí você tem uma liberdade criativa maior. Eu particularmente, uso de muitas referências visuais, mas muito dificilmente você vai ver uma referência visual idêntica em uma alegoria ou uma fantasia. Eu costumo sempre fazer releituras. Eu acho que é muito mais interessante visualmente do que você pegar o copia-cola, né? Eu gosto muito mais de trabalhar aquelas texturas, aqueles materiais, aqueles signos visuais, para que você consiga um visual diferente e que traduza tudo isso. Eu não tenho preconceito com material, nenhum tipo de material, porque as pessoas, isso é pobre. Eu não tenho isso. Eu gosto muito de realmente testar e estar no mercado, né? Estar procurando, vendo o que tem de novo, para a gente conseguir. Esse ano, por exemplo, eu vi um material novo, que a gente foi numa viagem em São Paulo para pesquisa de material mesmo, e assim, aquele material foi o start para toda a abertura desse ano, e que também vai brincar um pouco com essa coisa da luz que a gente tem agora na Marquês, e é um material que funciona muito com a luz. E aí eu estou muito satisfeito, acho que a gente continua naquela mesma busca de uma materialidade nova, de uma colorometria nova, de formatos de alegorias diferenciados, e fantasias também, na brincadeira do cinético ainda mais profundo, da iluminação agora também com esse acréscimo da gente poder estudar mais a iluminação. Então eu estou usando bastante e espero que dê tudo certo. Estou bem empolgado. Você falou dessa questão cinética, foi um dos destaques do último carnaval, né? Percebido que deu certo no último ano, com a equipe que a gente tem, por exemplo, de Parintins, aí a gente foi testar mais, né? Eu buscando referências, mas sempre com aquela máxima, né? O conceito tem que estar aliado ao efeito. Às vezes às vezes o efeito vem antes, mas como a gente tem alguns efeitos guardados, aí depois eu vou lá e... Tem uma gaveta de efeito lá pronta para se precisar... precisa fazer essa cobra fazer isso, aí você vai lá e pega alguma coisa dessa gaveta. Tem coisa que a gente cria que na técnica, na hora, não dá certo. Mas a gente tenta, que a gente fica nesse laboratório, e às vezes num ano não dá certo, mas aquele estudo já andou para um próximo ano. Eu tenho um cuidado de, por exemplo, por mais que a alegoria ela tenha um movimento muito interessante, que ela parada também ela consiga se sustentar, que ela tenha beleza ali. Às vezes não dá certo, mas assim, na grande maioria das vezes a gente tenta trabalhar o plano A, o plano B, para que não venha comprometer para que se aquele efeito não acontecer, a alegoria não se prejudicar totalmente também, né? Não perder leitura, né? O enredo se prejudicar, e aí não vale a pena também. Aí você tem que sempre dosar. Maravilha. Tarcísio, então para a gente ir se encaminhando para o final, assim, queria que você desmembrasse talvez um momento, ou uma obra, ou uma coisa que você acha que é uma aposta assim, no desfile, que você destacaria por enquanto, assim, sem revelar muito também, obviamente. Assim, se tem esse momento, se a narrativa é a sua grande aposta, se tem algum efeito que a gente tem que ficar ligado, que você adiantaria, assim. Eu acho que a abertura, novamente, ela tem uma surpresa muito legal. Eu acho que vai acontecer, mas esse ano eu estou apostando muito no conjunto do todo. Mais uma vez, eu penso em um carnaval em que as cores passam por setores, nada vai ser brusco, tudo vai ser passado, mas cada setor tem a sua característica, cada setor tem a sua linguagem, cada alegoria tem a sua alma, e eu acho que tem para todos os gostos. Eu acho que se você quiser se emocionar, tem uma alegoria que é da emoção. Se você gosta de teatro, tem uma alegoria teatral. Se você gosta de efeito pirotécnico, tem uma alegoria assim. Se você gosta de conceito, tem. Então eu procurei ser diverso para que o conjunto agrade. Às vezes claro que a gente tem sempre uma preferência, né? Gosto pessoal. E aí acho que tem para todos os gostos. Veremos de tudo, então, nesse desfile. Um pouco. Maravilha, Tarcísio, obrigado por receber a gente mais uma vez, gente.
Vocês vão acompanhar algumas imagens aqui de algumas coisas que a gente capturou aqui no Barracão da Viradouro. Sigam acompanhando a nossa série Processos da Criação até Carnaval. Curtam, se inscrevam, compartilhem esse vídeo e carnavalize conosco. Esse lance é